Olá, eu quero meditar com você no Salmo capítulo 126, que é tido como um salmo de romagem, salmo dos degraus. Não, não nos compete aqui definir o que é isso, mas simplesmente falar do texto. E há um versículo em particular que me chama a atenção, que diz, quando o salmista diz assim, olha, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Salmo 126, ele está ligado ao contexto do exílio babilônico e da primeira e segunda retorno do povo de Deus para a terra. Nós sabemos que Israel foi levado cativo, Jerusalém foi levado cativo pelos babilônios em 3 levas, e esse período durou aproximadamente 70 anos de cativeiro, e lá eles perderam boa parte da sua tradição, das suas convicções. Era um povo em outra pátria, sem sonho, sem templo, sem nação. Mas uma coisa era muito viva na vida daquele povo, que era a tradição oral. Ou seja, os pais passavam para os filhos as grandes coisas, os grandes feitos. Sempre foi assim na vida de Israel. Então a tradição oral, eles diziam que, olha, o Senhor prometeu nos retornar, porque no passado ele fez isso, trouxe libertações, trouxe momentos de tristeza, mas ele trouxe também a alegria. E esse mesmo Deus vai nos levar de volta para Jerusalém. E aí vocês vão ver os grandes montes, vocês vão ver o templo, nós veremos novamente os sacerdotes, veremos os altares, participaremos das ofertas. Então isso ficou gravado na mente desde criança, né? Inculca as palavras nas crianças, ou seja, tinham que estar colocando isso, então era uma questão forte da tradição. Só que depois de período de 70 anos, Deus retorna esse povo, Deus dá ordem para que esse pessoal começasse a retornar. E aí o texto vai dizer que eles ficaram como quem sonha, né? Salmo 126, estávamos como quem sonha, estamos voltando para a nossa terra, vamos retomar o que é nosso, vamos conhecer o templo, vamos conhecer o holocausto, vamos conhecer tudo. Só que quando eles chegam na terra, o sonho deles se tornou um pesadelo, porque a terra já não era mais deles, a terra já tinha sido passada de herança para outros, e outras pessoas assumiram a terra e a terra já não era mais deles. Também era um período em que toda a cidade estava destruída, estava desassolada, não tinha mais o templo, não tinha mais o sacrifício, não tinha os sacerdotes, o sacerdote já não queria mais compromisso. Enfim, era um período de grande desastre naquela região. E eles agora estavam assustados, assombrados, porque eles voltavam em busca de um sonho e agora eles encontraram um pesadelo. E é aí que eles oram da seguinte maneira: Senhor, restaura a nossa vida como as torrentes do Neguebe. Assim como o Senhor restaura o Neguebe, restaura também a nossa vida. E falar sobre o Neguebe é falar da região da própria Palestina, que grande parte dela é um grande, imenso deserto, e mais ao sul da Palestina está o deserto do Neguebe, um dos maiores, se não maior. E o Neguebe está mais ao sul, e quanto mais ao sul você vai, mais a região vai descendo. E quanto mais ao norte estão as cordilheiras, estava ali o Monte Hermon. Então, as chuvas se formavam no norte, chovia no norte, porém no sul as chuvas eram muito escassas, porque não formavam nuvens na parte baixa. Por isso, o Neguebe era aquela região triste, uma região deserta, uma região seca e sem vida. E o texto diz que o Senhor pode restaurar a sorte como o Senhor renova as torrentes do Neguebe. O Neguebe então dependia das chuvas
que se formavam mais ao norte, nas cordilheiras, e também de um grande fenômeno, que era o descongelamento, né, o degelo do Monte Hermon, que juntamente com as chuvas seródias, ele descia e formava um grande rio caudaloso que ia inundando toda a região do Negueb. E quando essa chuva caía ao norte, juntamente com o degelo do Monte Hermon, ia formando, na medida que o rio ia passando, ia formando um rio, e por onde ele passava, as sementes brotavam novamente e nascia ali, depois das águas, uma explosão de flores e de vida. Flores que não tinham lugar nenhum, e o deserto se florescia como a renovação de Deus. E é aqui que eu quero te chamar a atenção, que Deus pode restaurar também a sua vida. Mas Ele pode usar a pessoa que está ao norte. E nós precisamos entender que Deus pode abençoar a pessoa que está no norte para chegar na nossa vida também. Pessoas são canais de bênção para a nossa vida. Eu desejo a você que Deus esteja restaurando a sua sorte, que Deus venha tirar toda tristeza, toda angústia, e que Ele venha renovar de fato a sua vida, e que possa se transformar em um lindo deserto florido, cheio da bênção de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.